em parceria entre o Relational Lab e o Instituto Relacional de Barcelona, entre esta parceria ibérica, que no fundo proporcionou esta possibilidade de juntar vários autores, quer portugueses, quer espanhóis, neste desejo de poder começar a escrever sobre o que é isto da saúde relacional. Em várias vertentes, ou seja, quer a partir da perspectiva médica, da enfermagem, dos cuidados de saúde primários, e hoje trazemos aqui a perspectiva do direito em saúde com uma grande especialista nesta área, que é a doutora Paula Guimarães, e que tem sido uma pessoa que tem estado muito próxima daquilo que é o trabalho do Relational Lab, como também com um papel central na coordenação também desta área da saúde relacional, como consultora e como amiga, acima de tudo, do Relational Lab desde o início, e portanto muito também daquilo que é o movimento de saúde relacional no Relational Lab deve-se à doutora Paula Guimarães e à sua inspiração e à sua sabedoria nesta área, e por isso, de facto, é uma alegria poder contar com este webinar neste final de tarde, isto já vem com a doutora Paula Guimarães, e também a partir da experiência do seu artigo, mas também um olhar de todo o livro, porque a doutora Paula Guimarães foi uma das editoras do livro e, portanto, também tem esta visão global, em relação a esta obra. O livro, E parece encontra-se à venda nos canais do Relational Lab, portanto, ainda pode ser comprado para quem ainda não esteve, ou para quem não esteve, não teve a sorte de já estar no lançamento. E por isso também deixaremos aqui ao longo da sessão o link para poderem comprar o livro, mas está disponível no nosso website. E vale muito a pena, sou suspeita, mas acho que vale muito a pena conhecer de cada um destes capítulos que fomos abordando. Como dizia, este webinar surge na sequência de webinars com os vários autores de cada um dos capítulos do livro. Uma vez que cada capítulo acaba por abordar um tema diferente, achámos que poderia ser interessante, sair do papel, no fundo, e conversar com cada um dos autores para não só conhecer melhor o que está dentro do capítulo, mas também poder conhecer para além daquilo que é o que está escrito, porque sabemos que é sempre limitado devido ao número de páginas, etc. E por isso quisemos também ter este momento especial com cada autor de cada capítulo para podermos conversar um bocadinho sobre o que é o conteúdo e a sabedoria de cada um. E por isso, todos os webinars que foram realizados até agora, que já foram três, estão no nosso canal de YouTube, que podem assistir, se por acaso não tiveram a sorte de poder estar. E depois ainda temos estes, ou seja, hoje estamos neste webinar e depois deste temos ainda mais três webinars, que vão falar sobre temas diferentes, nomeadamente sobre a coordenação relacional, que é um modelo específico que vem dos Estados Unidos, que vou ser eu a apresentar. Depois a questão da humanização dos cuidados de saúde com o Dr. João Pedroso Lima, que é um professor e médico no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que tem toda uma experiência sobre, enfim, de vida sobre esta questão da humanização dos cuidados de saúde. E depois finalmente acabamos com a professora Maria Luísa Lima, que também é professora no ISCTE, eh, que nos fala sobre a qualidade relacional dos espaços, ou seja, olhar os espaços em saúde e perceber quais é que são os benefícios que podem existir e advir a partir de um pensamento do espaço que seja relacional. As inscrições para estas sessões estão todas abertas, portanto, também ficávamos muito contentes de contar com cada um se puderem, porque acho que vai valer muito a pena. E nesta sequência, e também não querendo roubar nem mais um segundo à doutora Paula Guimarães, gostava muito de lhe agradecer mais uma vez enfim, a sua disponibilidade para estar connosco mais hoje à tarde, mais uma, uma sessão, e agradecer-lhe também toda a disponibilidade na construção do livro, na co-construção do livro e deste capítulo, e deixar-lhe o palco para ouvir sobre aquilo que escreveu, aquilo que foi também o processo de, enfim, de pensar e desenhar este livro, mas acima de tudo sobre aquilo que vem no capítulo. Obrigada, Dr. Paulo Guimarães. Obrigada, doutora Marta. É um prazer estar aqui convosco. Vou aproveitar para compartilhar a apresentação. Espero que consigam ver. E dizer que, de facto, tem sido uma jornada muito gratificante colaborar com este processo do Relational Lab, com a construção do livro, mas, sobretudo, com o processo de pensamento, de reflexão, de criação em torno dos conceitos da saúde relacional, um tema novo entre nós em Portugal, um tema que estamos a construir em conjunto, em colaboração com várias entidades, e só isso é um processo muito rico. E, portanto, agradecer a todos vós que estão aqui também hoje e que estão a contribuir também para o enriquecimento e para este processo de construção. Tem sido um prazer muito grande com toda a equipa do Relational Lab
e com todos os coautores deste livro, que é um livro muito rico, com muitas perspectivas, perspectivas mais teóricas, muitas perspectivas e experiências do terreno, em que é demonstrado, creio eu, por todos os intervenientes, o poder das relações e como investir neste domínio e nesta perspectiva pode fazer toda a diferença, nomeadamente na qualidade dos serviços de saúde e no resultado final, que é, como é óbvio, o bem-estar, a felicidade e a recuperação da pessoa com doença. E, portanto, sem mais delongas, e naturalmente, para além do espaço de conversa, que no final deste webinar pode estar previsto, podem sempre, à medida que eu for partilhando convosco a minha impressão e a minha perspectiva sobre este tema, colocar questões, discordâncias, e, portanto, como vos digo, isto é um tema em emergência, mesmo esta relação entre as relações e o direito e a saúde é também uma abordagem totalmente inédita entre nós e, por isso, seguramente sujeita ainda a muitas melhorias, a muitas afinações, e a vossa própria perspectiva, quer teórica, quer prática, me ajudará também a reformular e a melhorar esta abordagem. O desafio que foi colocado a este capítulo concreto que eu assumi foi a de perceber como é que o direito, como é que o enquadramento jurídico, principalmente o enquadramento jurídico português, via, entendia, reconhecia a importância das relações e, sobretudo, se o nosso enquadramento jurídico potenciava ou não o desenvolvimento das relações no contexto do ecossistema da saúde, ou se, pelo contrário, seria um entrave a essa afirmação das relações como um ingrediente muito poderoso para a qualidade dos serviços de saúde. E, portanto, partimos da análise de um conjunto de diplomas. A legislação é bastante vasta, quer ao nível internacional e mesmo ao nacional, e nos últimos anos tem havido uma produção significativa de legislação especificamente da área da saúde ou então legislação conexa, não é? E, portanto, nós tivemos que fazer uma seleção e a seleção que fizemos tem a ver muito não só com a inovação, como com o impacto que estas alterações tiveram, esta legislação nova teve, e tentarmos perceber se estamos ou não estamos alinhados com as perspectivas jurídicas e as perspectivas da saúde relacional. Então, olhámos do ponto de vista do direito internacional para três documentos. Olhámos para a Convenção das Pessoas com Deficiência, que foi um documento que trouxe muitas inovações, não só conceptuais, mas que determinou um esforço muito grande de adaptação das legislações nacionais às novas perspectivas. A propósito disso, sublinhar a criação de um mecanismo de apoio à implementação da Convenção das Pessoas com Deficiência, criado pela própria Assembleia da República em Portugal, e, portanto, percebeu-se que a Convenção exigia um esforço de rins muito grande à legislação portuguesa e às práticas das organizações e principalmente das organizações públicas. Depois, a Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina, mais antiga, mas, enfim, as suas origens são mais antigas, mas que em Portugal continua a não ser devidamente conhecida e que foi a grande fonte inspiradora, nomeadamente de toda a legislação recente que vamos falar a seguir, e que é um instrumento muitíssimo poderoso em matéria do recentramento da pessoa com doença dentro do ecossistema da saúde. Em terceira dimensão, o terceiro documento internacional foi naturalmente a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que é enfim, absolutamente fundamental para nós e que designadamente nos termos da sua proibição da discriminação veio trazer um novo olhar e uma nova perspectiva muito mais atualizada do que a nossa própria lei fundamental. Depois de olharmos para estes três diplomas que necessariamente inspiraram a produção nacional dos últimos anos, então, naturalmente, revisitámos a Constituição da República e os artigos que se relacionam com a dimensão da saúde, e depois olhámos para o regime do maior acompanhado, para a Lei número 49 de 2018, muito inspirada e na senda da Convenção das Pessoas com Deficiência. Olhámos para a Lei 31 de 2018 dos direitos das pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida. Olhámos para o Estatuto do Cuidador Informal, que tem aqui também esta curiosidade de juntar a dimensão social com a dimensão de saúde, que é também um dos focos e dos objetivos
deste novo olhar sobre a saúde. Depois, a Lei das Diretivas Antecipadas de Vida, e olhámos ainda para a Lei de Bases dos Cuidados de Saúde, e muitas outras haveria para falar, nomeadamente a Lei da Saúde Mental, a Lei da Morte Medicamente Assistida, como sabem, teve um desenvolvimento recente, e a própria Lei de Bases dos Cuidados Paliativos. Portanto, ainda havia mais documentos para analisar, se tivéssemos nós tempo, mas verificarão que mesmo estes 3 diplomas que não abordámos afinam pelo mesmo diapasão das tendências. E então, quais foram as tendências que nós percebemos ou que nós detectámos em toda esta produção legislativa? A primeira foi claramente a centralidade da pessoa com doença, mas, curiosamente também, é muito na linha do que é a preocupação do Relational Lab, não só a pessoa com doença, mas todo o seu entorno, ou seja, a pessoa e as suas relações, a pessoa e a sua rede de apoio. Podemos discutir depois quem é que compõe essa rede de apoio, porque há grandes divergências sobre isto, mesmo nos próprios artigos do livro há abordagens e conceitos diferentes, mas é notório esta evolução que coloca a pessoa com doença ou a pessoa doente efetivamente como o principal protagonista em todas as fases do seu processo terapêutico. A segunda, e que é, como é óbvio, uma decorrência desta primeira tendência, é a valorização da vontade da pessoa com doença. Não há diploma nenhum destes de que vos falei que não insista muito nesta dimensão. Já vamos entrar um bocadinho em pormenor sobre isto, o que é que isto significa, mas esta tendência está absolutamente presente em todos os diplomas. O terceiro é também um aspecto que muito se relaciona com esta dimensão que nos traz hoje aqui, que é a continuidade dos cuidados e a interligação entre os vários atores, promotores de saúde, e eu acrescentaria também os promotores na área social. Portanto, a ideia de que o processo terapêutico é um processo longo, muitas vezes, é um processo com várias etapas, com vários atores e com vários territórios, que tem naturalmente que se relacionar entre si e que têm que convergir para um objetivo comum. E a quarta grande tendência é a preservação da ligação da pessoa com doença ao seu meio normal de vida. Esta, esta tendência acompanha uma tendência já antiga na área social, por exemplo, traduzida no que diz respeito às pessoas mais velhas, na famosa Aging in Place, mas isso tem-se vindo a notar também noutros domínios, nomeadamente na lei da saúde mental, que apostou muito no regresso da pessoa com doença mental à comunidade. E nós percebemos que mais importante do que ser a recuperação em casa é a recuperação no sítio certo. E para que a casa seja o sítio certo, é preciso de facto que haja uma profunda ligação entre os vários intervenientes do processo de cuidados. Já agora, pegando nesta questão, há uma outra tendência que vai aparecendo, não tão forte talvez como nós gostaríamos e como a própria legislação apresenta, mas que não pode ser descurada, que é a aposta nas diretivas antecipadas de vida. Ou seja, quando olhamos, por exemplo, para documentos como a Estratégia Europeia dos Cuidados, quando olhamos, por exemplo, para o regime do maior acompanhado, vemos claramente que o apelo do legislador, quer internacional, quer nacional, é preparem a vossa eventual dependência, preparem um cenário de eventual demência, preparem o vosso final de vida. E, portanto, a ideia que nos fica é que não basta nós construirmos um ecossistema centrado na prestação de cuidados agora, é fundamental sensibilizarmos cada um de nós como cidadão, como potencial pessoa cuidada, para preparar, antecipar os cenários da dependência e aprender a lidar com isso e organizar a sua vida para reduzir o impacto dessa perda de capacidade. Portanto, de uma forma geral, todas estas tendências estão presentes em todos estes diplomas, que eu vos convido a ler atentamente, se não os conhecem, porque são documentos que são marcos relevantes na história da legislação portuguesa, todos eles, e que vieram efetivamente mudar muito a própria estrutura legislativa e que está a demorar alguma coisa a implementar na realidade. Portanto, o que nós sentimos neste momento é um grande gap, uma grande distância entre aquilo que está definido e cristalizado na lei e aquilo que ainda são algumas práticas, quer no âmbito dos serviços de saúde, quer no âmbito dos serviços sociais e principalmente no próprio comportamento individual de cada um de nós. Então convidava-vos agora a ver um bocadinho aquilo que é mais detalhado, estas grandes tendências e como é que isso
de qualquer forma se pode estar relacionado com esta dimensão da saúde relacional. Então, se olharmos para a questão da centralidade da pessoa cuidada e das suas relações, percebemos que toda a intervenção na área da saúde implica uma relação, implica um contacto próximo com a pessoa, implica tempo, não é? E quem teve a possibilidade de assistir ao lançamento do livro, esta foi uma palavra incontornável, a questão do tempo. Na mesa que foi moderada pela minha colega Marta Marques, o tempo esteve sempre presente em quase todas as intervenções. Portanto, este tempo para interagir, para escutar com qualidade, reconhecer a individualidade da pessoa com doença, e, portanto, este processo de ver, de ouvir, de escutar, de perceber quem é a outra pessoa, e depois a questão da própria atuação, que tem que ser uma atuação cada vez mais holística. A pessoa está transitoriamente num serviço de saúde, é suposto que regressará à sua casa ou à comunidade ou a uma estrutura da comunidade, e, portanto, é um sistema de portas giratórias, e por isso é fundamental que as pessoas percebam que a dimensão tem que ser a dimensão holística, não é só o doente que está ali uma pessoa que tem uma bagagem, que tem um percurso e que continuará a ter, felizmente, um futuro. Depois a intervenção deve olhar a pessoa doente, mas não pode ignorar que essa pessoa doente tem relações, tem um conjunto de pessoas que estão próximas dela, algumas com laços de parentesco e de afinidade, outras apenas com laços de amizade, de solidariedade, de vizinhança, mas que estão ali, não é? E que não podem ser afastadas, nem ignoradas, nem desvalorizadas num processo de intervenção, porque elas são fundamentais para que essa intervenção tenha sucesso e para que a pessoa possa continuar a recuperar e a perceber e a perceber-se como um sujeito jurídico e um cidadão de pleno direito. A segunda dimensão, que é esta dimensão da valorização permanente, intensa da vontade da pessoa com doença, está particularmente presente na questão do consentimento informado. Eu devo dizer que, apesar de todos os esforços e da cada vez maior sensibilização dos profissionais de saúde para a questão do consentimento, para todas as ações de literacia na saúde que têm vindo a ser feitas, continuamos a encontrar muitos casos em que a obtenção do consentimento informado é desvalorizada ou é obtida de forma um bocadinho, diria eu, leviana, para ser simpático. Ou seja, continuamos a encontrar muitos casos em que o consentimento informado é obtido de uma forma meramente administrativa, noutros casos é obtido junto de pessoas que não têm legitimidade para o prestar. Muitas vezes o consentimento informado traduz quase num contrato de mera subsunção, ou seja, na sequência de uma quantidade de papéis que é preciso assinar. E temos que acrescentar que muito do consentimento informado nem sequer é escrito, não é? Há muitas das dimensões do consentimento informado é uma dimensão de consentimento oral, não é? No decurso da prestação de cuidados, no decurso de medir a atenção, no decurso de fazer um penso por úlcera de pressão, e, portanto, em coisas que não têm que exigir o consentimento escrito, mas, embora não exigindo o consentimento escrito, têm que ser percepcionadas, têm que ser antecedidas da informação, têm que ser antecedidas de uma conversa. Têm que ser antecedidas de quê? De relação. Não há verdadeiro consentimento informado se não houver relação. Se não houver o tempo suficiente de interação entre o profissional de saúde e a pessoa com doença, de maneira a que ela possa ter um consentimento esclarecido, e significa perceber a informação que lhe estão a dar sobre o seu diagnóstico, sobre os objetivos da intervenção em causa, sobre as consequências dessa intervenção e sobre as consequências da não intervenção. E, portanto, ou há uma conversa séria, demoradas sobre isto, adaptada com uma comunicação adaptada à capacidade de entendimento e de percepção do doente, ou então não há consentimento verdadeiramente esclarecido e, portanto, ele está ferido de morte em termos da sua qualidade. O consentimento implica, como é óbvio, algumas coisas. Implica, em primeiro lugar, uma forte literacia em saúde, e que, se não existe, tem que ser colmatada, tem que ser corrigida. Implica claramente o empoderamento ou a devolução do poder da pessoa, dona do seu corpo e da sua vida, para que ela possa tomar a decisão correta.
E, como é óbvio, se a pessoa não estiver em condições de prestar esse consentimento informado, implica uma outra coisa, que é a valorização da legitimidade do seu representante legal, que é apenas só um, ou quem ela escolhe, ou quem o tribunal decide. Não é mais ninguém, senão estas duas pessoas. E depois, esta questão cruza-se com outra. Apesar de ser só o doente ou o seu representante legal que pode tomar decisões, é óbvio que os seus familiares, a sua rede de apoio, não pode deixar de ser envolvida, até pelo próprio, não é? Seguramente muitos de nós, numa situação de doença, gostarão de trocar impressões e de ouvir a opinião daqueles que nos são mais queridos e daqueles que nos são mais próximos. E, portanto, mais uma vez, cá está a capacidade de estabelecer relação. Não só uma relação formal e uma relação legítima, mas também uma relação informal de audição, de envolvimento, de emoção que se relaciona com a pessoa com doença. Depois a questão da continuidade dos cuidados, e portanto referir que, como é óbvio, quer a montante, quer a jusante do sistema de saúde, puro e duro, existem muitas organizações que asseguram a continuidade dos cuidados. Tem sido para nós um prazer, neste processo de subscrição da Carta Portuguesa para a Saúde Relacional, perceber a quantidade de atores sociais que se movimentam no apoio ao ecossistema da saúde, nomeadamente associações de doentes, associações de voluntários que apoiam doentes, e, portanto, todas estas organizações têm uma palavra a dizer, uma recomendação a fazer e seguramente assentam numa lógica sempre de relação com o sistema de saúde, tendo sempre a pessoa com doença no meio. E para que este ecossistema seja, no fundo, eficiente e ao mesmo tempo eficaz e, sobretudo, humanizado, é fundamental que exista relação entre estas organizações. Este também é um dos escopos, um dos objetivos do movimento da saúde relacional, é pôr os atores a falar uns com os outros, é que eles percebam ainda mais e ainda melhor, como têm tanto em comum, como a canção do Rui Veloso, é muito mais o que os une que aquilo que os para, e portanto é fundamental que eles percebam toda a mais-valia que vem de conhecerem as áreas de intervenção uns dos outros, os meios em que se movem, e quem sabe até passarmos para uma segunda fase de colaboração, que é a partilha de recursos, que são necessariamente escassos. E, por último, a tendência privilegiar os cuidados no espaço de casa, privilegiar os cuidados em ambulatório, evitar o prolongamento dos internamentos e manter a pessoa no seu domicílio. Não só é muito importante o estabelecimento de relações, o investimento na criação de uma, enfim, de uma linha de apoio na comunidade e junto à pessoa que regressa à sua casa, como também é muito importante incorporar a dimensão relacional na preparação da alta. E este é um dos grandes desafios que nós temos entre nós neste momento, é precisamente que toda a preparação da alta, todo o caminho, seja feito não só com a pessoa necessariamente, mas também com as organizações da comunidade e com a rede familiar que vai garantir a continuidade de cuidados, tanto quanto possível, com o foco no regresso à sua casa. A relação, portanto, é claramente um ingrediente, um instrumento, um aspecto muitíssimo relevante e importante da promoção dos direitos humanos no contexto da saúde. Valia quase a pena dizer, ao colocar a questão, se a própria saúde relacional não é um bem jurídico, não é? Se não se trata mesmo de uma área que devia ser referida e preservada e até, quem sabe, integrar mais tarde o próprio conceito de direito à saúde que está na Constituição da República. Porquê? Porque, efetivamente, o que está aqui em causa é que a relação estimula o reconhecimento dos atores, combate um dos aspectos centrais da questão da relação, que é a invisibilidade. Se nós não vemos o outro, temos uma intervenção dicotómica, nós e os outros, e, portanto, não há empatia, não há a interpretação das necessidades dos outros, e, portanto, há um desfazamento entre o ator que providencia cuidados e a pessoa que os recebe, e isso, tanto quanto possível, deve ser evitado, e, portanto, as relações permitem ver os outros, interpretar as suas necessidades, colocar-nos no lugar dele, e isso naturalmente ajuda a eficácia e a eficiência do próprio sistema. Depois, porque a relação e as relações promovem o desenvolvimento de parcerias, de protocolos de cooperação, com vista à salvaguarda dos interesses dos diversos intervenientes. Esses protocolos, esses acordos podem ser formais ou informais, mas é muito importante que a pessoa com doença perceba, quando se insere no sistema de saúde, se existem ou não,
se existe ou não uma rede concertada de apoios, se existe apenas serviços que atuam parcelarmente, sem relação uns com os outros, ou se pelo contrário há uma teia, não há? É uma rede de vasos comunicantes que estão interligados, que são convergentes, que não se contradizem nos seus termos e nos seus propósitos e que acompanham a pessoa desde o início da intervenção de saúde até ao seu fim, com total convergência de interesses e total correlação de meios. A terceira dimensão é que a relação e a importância, o poder da relação, existe também uma avaliação regular da qualidade dos serviços e, naturalmente, da qualidade relacional, de percebermos que as interações estabelecidas entre profissionais de saúde uns com os outros, entre os profissionais de saúde e a pessoa com doença, entre a pessoa com doença e as suas relações sociais, se entre todos estes intervenientes e estes atores do sistema existe uma relação de qualidade, ou seja, uma relação em que há partilha de responsabilidades, em que há respeito uns pelos outros e que há efetivamente uma colaboração na gestão dos recursos que são cada vez mais escassos. E, portanto, esta qualidade relacional vê-se não apenas, não basta existir relação, é preciso que essa relação seja efetivamente uma mais-valia para todos os intervenientes. Eu ficaria por aqui, se quisermos agora conversar um pouco, nomeadamente falarmos em especial sobre algumas das disposições legais ou algum dos ramos de direito. Dizer-vos só duas ou três notas, que no que diz respeito à nova legislação, muito recente, como a Lei da Saúde Mental ou a Lei da Morte Medicamente Assistida, estas questões da relação ainda assumem um papel mais determinante, no sentido em que, no primeiro caso, estamos a falar de pessoas com capacidade cognitiva reduzida ou comprometida, e, portanto, aqui a dimensão das relações assume uns contornos e uma importância particular. No caso da lei da morte medicamente assistida, as relações são a trave mestra de todo o processo, porque não há morte medicamente assistida se não houver uma quantidade de etapas profundamente relacionais de avaliação dos ingredientes ou dos requisitos para a morte medicamente assistida e, naturalmente, também um grande investimento nas relações do entorno para garantirmos que, efetivamente, uma tomada de decisão nesta matéria é absolutamente esclarecida e é absolutamente incontornável e irreversível. Obrigada por esta introdução. Acho que já levantou assim, pelo menos a mim, muitas perguntas e muita curiosidade também de saber mais. Eu vou abrir também a possibilidade de poderem colocar perguntas. Se sentirem mais confortáveis, podem fazer através do chat, de escreverem diretamente no chat desta reunião e eu depois posso lê-las à Paula, ou então levantar a mão, que também darei a voz a quem assim entender. Mas se calhar faço a primeira pergunta para abrir a conversa, para que também depois possam sentir à vontade para fazer. Enquanto eu ouvia, pensava, por um lado, que é mesmo interessante a legislação já ir no sentido de promover a relação, não é? E aquilo que a Paula trazia, todos estes diplomas e leis que vão saindo neste sentido também de fortalecer. Por um lado, a capacidade de decisão, a possibilidade da pessoa decidir, e por outro lado, também a inclusão da rede de apoio que a Paula referia. Mas estava a pensar, a Paula também é uma pessoa do terreno, não é? Que vai estando com pessoas da área da saúde de diferentes, enfim, sítios e até a geografia dentro de Portugal. E gostava de perceber um bocadinho o que é a sua percepção daquilo que é, aquilo que já vai sendo escrito e já vai estando na lei, mas e depois a prática, como é que a Paula vê essa interação entre o que já vai sendo escrito e aquilo que é feito efetivamente nos hospitais e nos outros equipamentos de saúde, em relação a este tema de colocar Bela, a relação em primeiro ou não. bela pergunta. Ora bem, eu acho que nós estamos no bom caminho em matéria legislativa e também quero acreditar que estamos no bom caminho em termos das práticas. Ou seja, encontramos cada vez mais profissionais de saúde atentos a estas matérias. Temos, por exemplo, um código deontológico dos enfermeiros muito bem feito e feito à luz das novas tendências legislativas. O Código Deontológico dos Médicos é um bocadinho anterior, mas o Código Deontológico dos Enfermeiros está muito alinhado com isto. O próprio Código Deontológico dos Psicólogos, sendo certo que os psicólogos clínicos também são incorporados aqui, também já reflete muita desta tendência. Portanto,
há, como é óbvio, uma apropriação cada vez maior por parte dos profissionais de saúde destes princípios. Todavia, nós debatemos com dois ou três obstáculos que fazem com que, na prática, ainda encontramos alguns desvios a estas quatro tendências e à valorização das relações. O primeiro obstáculo é claramente a iliteracia jurídica. Ou seja, nós somos um país em que a maior parte dos portugueses conhece muito pouco sobre a legislação, e isso não é exceção, os profissionais de saúde não são exceção, não é? Portanto, existem muitos profissionais de saúde, excepcionais na sua prática e na sua área de intervenção, mas que, do ponto de vista jurídico, apresentam grandes deficiências. Depois, o segundo obstáculo é mesmo o da cultura portuguesa, para o bem e para o mal, não é? Portanto, somos um país com uma forte componente de entreajuda familiar ainda, somos um país com uma cultura de proximidade e de responsabilização parental, isso é bom, mas o que não é bom é nós não sabermos pôr limites a essa intervenção, não é? E, portanto, ainda encontramos uma ideia de que ser familiar só por si nos dá direito a tomar decisões na esfera da saúde, nos dá direito a atropelar a valorização da vontade, e muitas vezes a pessoa com doença, principalmente se está numa situação de vulnerabilidade acrescida, ou, por exemplo, se tem uma diminuição da capacidade, ou se está particularmente débil, ou se é uma pessoa analfabeta, etc., são pessoas que muitas vezes são ultrapassadas pelo seu próprio entorno familiar e acabam por não ser elas as donas, as protagonistas principais do seu processo de saúde. Uma outra obstáculo é, sem dúvida nenhuma, a falta de tempo e a falta de recursos humanos em quase todos os setores da saúde e também na área social, porque a área social presta cada vez mais apoio nestas dimensões. Ou seja, nós temos cada vez mais respostas, nomeadamente sociais, que se assemelham a unidades de cuidados paliativos e unidades de cuidados continuados, onde não há médicos, onde os enfermeiros passam por lá, não estão lá o tempo inteiro, onde isso não é exigido sequer em termos da legislação, e, portanto, a ausência de recursos humanos para criar equipas multidisciplinares que tenham esta dupla versão, que é a intervenção na saúde, mas também a intervenção social e a perspectiva jurídica, não existe, o que significa que muitos destes direitos, muitas destas dimensões acabam por ser atropeladas enfim, pela máquina trituradora do cotidiano, diria assim. E, portanto, talvez estes três elementos sejam enfim, os mais candentes, e é por isso que muitas vezes continuamos a encontrar práticas na área da saúde menos adequadas, em virtude destes três fatores. Sem dúvida, e pegando também um bocadinho nessa última dimensão, fiquei também a pensar nesta ideia no fundo, do processo do cuidado, de ver já na legislação ser pensado ser em coautoria com a pessoa que está a ser cuidada, não é? Quer que pela rede que está a prestar esse cuidado de saúde, quer pela pessoa que é, enfim, fruto desse, no fundo é o fim último desse cuidado. E de facto percebemos enfim, também da sua explicação vai havendo uma preocupação cada vez maior em haver essa coautoria, mas depois na prática também o tempo é um impedimento a esse, como a Paula trazia, não é? Da questão, por exemplo, dos consentimentos informados serem bem realizados e a pessoa estar efetivamente informada do que está a fazer e etc. O que é que me diz em relação a isso? É exatamente assim. Nós percebemos, por exemplo, que está previsto em toda esta legislação que o processo terapêutico tem que ser não só autorizado, portanto, não é uma mera validação do processo terapêutico, é uma co-construção, não é? Co-construção com o próprio doente ou com o seu representante legal, se ele não está em condições de o fazer. E, portanto, esta dimensão muitas vezes não acontece. Não acontece porque isso implica tempo, implica mais do que uma reunião, mais do que uma interação, mais do que uma avaliação, principalmente porque as pessoas tendem, por um lado, a delegar essas decisões no profissional de saúde, e isso não é nenhum erro, mas muitas vezes essa delegação não é deliberada, não é porque efetivamente acham que o profissional de saúde é o que melhor sabe e deve decidir sozinho, mas é porque não lhe é dado conhecimento suficiente prévio para que a pessoa tenha uma opinião. A este propósito, referi que, por exemplo, o direito a uma segunda opinião é um direito que muitas vezes não é utilizado ou nem sequer é divulgado. E vale a pena dizer também que começa por aí, ou seja, nós temos muito pouco hábito de explicar às pessoas os seus direitos, não é? Portanto, não há.
pode lá estar afixada a Carta dos Direitos dos Doentes do Serviço Nacional de Saúde, pode haver essa informação nos sites, sim senhora, mas o que é facto é que não há muitas vezes uma postura proativa de dizer ao doente: olha, estão aqui os seus direitos, leia, veja, tem alguma dúvida? Por exemplo, seria até muito interessante pôr os voluntários hospitalares, que é um grupo de pessoas pelas quais eu tenho um particular carinho e respeito, se dessemos formação aos voluntários hospitalares nestes processos da literacia jurídica e dos direitos das pessoas com doença, eles poderiam ter aqui um trabalho, uma grande mais-valia em ensinar os doentes a interpretar o que está na Carta dos Direitos, a interpretar o que está na lei. A interpretação da lei não é fácil para quem não é jurista, muitas vezes, é difícil, é hermética, é confusa, muitas vezes remete de uns diplomas para os outros. Portanto, seria muito interessante investir na formação dos voluntários hospitalares para que eles possam ser agentes de empoderamento jurídico dos doentes. Sem dúvida, e seguindo aí nessa linha também que a Paula trazia, nós temos estado cada vez mais próximos também do contexto de alguns hospitais com quem vamos trabalhando e começando a sonhar com este processo de como é que se pode promover uma cultura relacional e fazia-lhe essa pergunta, ou seja, para além desse passo que já trouxe, no fundo, de também podermos capacitar os voluntários que estão já nos hospitais para fazer esse trabalho de ajudar a compreender a lei, que outros passos poderiam ser importantes para ajudar enfim, a acompanhar aquilo que também já vai sendo pensado e escrito, enfim, nos diferentes meios de legislação, com a parte que é mais prática do dia a dia do hospital. Eu diria que talvez duas ou três coisas. Uma primeira importante é a valorização das estruturas representativas dos doentes. E nós temos a sorte de ter connosco, no Movimento de Saúde Relacional, já algumas associações e representantes dos doentes, que fazem um trabalho notável em termos de fazer esta tradução para a prática daquilo que está legislado, têm uma voz reivindicativa e de lobby no bom sentido, da afirmação da perspectiva do doente no ecossistema da saúde. Mas depois, do outro lado, também temos que perceber que o exercício dos direitos dos doentes implica também o cumprimento de alguns deveres. E uma das coisas que nós percebemos é que os próprios profissionais de saúde estão, neste momento, muito pressionados. Pressionados no contexto das suas organizações, pressionados pelos seus enquadramentos até hierárquicos, pressionados pelo cumprimento de objetivos, pressionados pela escassez de recursos humanos, pressionados por prolongamentos de horários muito complicados, não é? E, portanto, esta situação de pressão afeta necessariamente a qualidade da relação, faz com que as pessoas, por um lado, não só não estejam disponíveis para maior tempo e melhor relacionamento de qualidade, mas por outro lado acabam por ser obrigadas a priorizar outros aspectos que não o da relação. Portanto, talvez me pareça que seja fundamental sensibilizar a gestão de topo, a administração, para perceber duas ou três coisas simples. Uma é que é necessário libertar o profissional de saúde de algumas cargas burocráticas e administrativas, de maneira que ele possa aumentar o tempo de qualidade na relação com o doente e com as suas relações familiares. Segundo, que sejam valorados ou inscritos como objetivos não apenas de cumprimento de metas numéricas de atendimento, mas também muito de uma avaliação de follow-up que evidencia a qualidade e o impacto da relação, diria eu, e uma terceira dimensão que é intensificar e criar espaços, momentos de relacionamento entre profissionais de saúde e profissionais e outros profissionais que cooperam no cotidiano, lado a lado com os profissionais de saúde. Também temos vindo a perceber deste trabalho em conjunto que existe, de facto, aqui, para além do profissional de saúde, existem outras pessoas igualmente relevantes na construção de relações, pessoas que devem ser consideradas de uma forma completamente equitativa, que devem ter uma voz, que devem ser ouvidas nesse processo e cada vez mais investir, e isso o Relational Lab sabe fazer como ninguém, investir em relações colaborativas e de confiança mútua entre os profissionais de saúde. E deixo a minha última pergunta também, continuando a deixar aberto o chat e também a mão no ar, se caso queiram fazer também alguma, mas lembro-me também quando li o seu capítulo pela primeira vez que fiquei com esta frase que a Paula mencionou, que era que os direitos só se tornavam efetivos quando há uma rede relacional que os suporta.
Não sei se quer desenvolver um bocadinho esta ideia, mas é mesmo interessante esta, enfim, esta Sim, frase. é verdade, porque nós temos muitos direitos construídos e cristalizados, alguns dos quais nós achamos que são irreversíveis, apesar de eu achar que nenhum direito é irreversível, infelizmente, e que temos que continuar sempre a investir e a estimular o conhecimento dos nossos direitos e exercê-los. Mas muitos dos nossos direitos só se tornam efetivamente uma realidade se existir uma rede, se existir uma rede de pessoas, uma rede de estruturas, uma rede de instituições que os torne possíveis. Nós não podemos dizer que temos direito à liberdade se não vivermos num espaço e num território e num país que seja um Estado de Direito que salvaguarde as nossas liberdades fundamentais. Não podemos dizer que temos o direito à saúde previsto no artigo 74º da Constituição se não existir um Sistema Nacional de Saúde criado para que nós possamos aceder a ele. Não podemos dizer que temos direito à educação, direito à habitação e tantos outros direitos sociais e económicos se não existir uma estrutura. E essa estrutura é feita por pessoas e, portanto, a efetivação dos nossos direitos não depende exclusivamente de nascermos, não é apenas um ato unilateral e não depende só de nós, ou melhor, raramente depende só de nós e, portanto, depende efetivamente de termos alguém que nos ajude a efetivar e exercer os direitos e cumprir os deveres, de uma estrutura pública e de uma estrutura social que garanta que a efetividade desses direitos e, sobretudo, de uma consciência coletiva de casa comum que nos permita continuar a defender os direitos que conquistamos e que temos que ter a consciência que são muito frágeis. E acho que é mais um ponto também para este trabalho que vamos fazendo, e sem dúvida que o seu capítulo, enfim, acrescenta muito a isso, é este trabalho de percebermos que as relações, não é o lado soft dos sistemas, não é? É mesmo um eixo central que permite que depois que tudo funcione, e também esta frase fez-me tanto sentido por isso, não é? Perceber que até o direito está dependente das redes de relações que vamos criando e que só é efetivo se essas relações existirem. E enfim, acho que isso é transversal, ao sistema de saúde, mas provavelmente transversal, como também a Paula dizia agora, a todos os sistemas que temos em sociedade e até a nós próprios. E por isso, de facto, as relações são importantes, a todos os níveis. Enfim, não sei se alguém gostaria de colocar alguma questão, se não, gostava de pedir à Paula também que pudesse dar uma mensagem final, algum ponto que gostasse também de deixar aqui como frase para pensar para casa, ou enfim, ou iniciativas que também possa estar a desenvolver que possam ser interessantes de partilhar, como assim como mensagem final neste fim de tarde. A mensagem final, para além de vos exortar a ler o livro e como é óbvio, a assistir aos próximos webinars e perceber que as coisas têm uma cadência, estão todas interligadas umas das outras, mas sobretudo dizer-vos que no que diz respeito especificamente à área em que eu mergulhei mais, é fundamental que nós conheçamos o enquadramento jurídico, a moldura do sistema de saúde. Nós temos provavelmente uma das legislações mais ricas em matéria de saúde, com muitos diplomas recentes, fresquinhos, nascidos já desta constância da Convenção dos Direitos do Homem da Biomedicina, com uma forte tendência humanista, com uma forte vontade de valorizar a pessoa, e vivemos ao mesmo tempo num contexto de grandes crises e de grandes desafios, não é? O desafio da longevidade em Portugal, que é muito grande, o desafio da doença mental, o desafio da escassez de recursos humanos para a prestação de cuidados na primeira linha, e o desafio de um certo crescimento da indiferença relativamente aos que são mais vulneráveis. E estes quatro desafios obrigam-nos a revisitar a lei, obrigam-nos a ter orgulho naquilo que é a nossa matriz societal e a nossa matriz axiológica e a nossa matriz de valores europeus e que podem estar em causa se nós não os conhecermos, se não nos orgulharmos deles e se não formos capazes de os efetivar e de os defender convenientemente. Só há uma maneira de o fazer, é estando informado. Quem tem informação tem o poder. Sem dúvida, e acho que não podíamos acabar de melhor forma mesmo, acho que faz todo o sentido aquilo que trouxe e também agradecer-lhe este bocadinho no final de tarde na sua agenda, que sei que é ocupada. Enfim, agradecer-lhe muito a sua disponibilidade e também todo o caminho que tem feito connosco na saúde relacional.
Tem sido mesmo uma alegria partilhar caminho consigo. E pronto, e também agradecer-lhe todo o caminho também feito no livro, que sei que foi exigente, mas muito bom. E também partilhar com todos que este webinar fica disponível online, se o quiserem rever, se quiserem, enfim, voltar a ouvir aquilo que a doutora Paula Guimarães partilhou connosco. Qualquer dúvida também que possa ter ficado, podem-nos sempre fazer chegar e tentaremos fazer chegar à doutora Paula e se tiver disponibilidade também poder responder. Compartilhamos também os outros webinars que já foram acontecendo, estão no nosso YouTube, no nosso canal de YouTube, o link também está no chat para poderem ver. E relembramos também que vamos continuar com estes webinars para continuar a partilhar informação, que acho que também esta mensagem que a doutora Paula nos traz, acho que é importante, e informação de qualidade, que foi também um dos eixos centrais pelos quais nós decidimos publicar este livro, porque acho que a informação é importante e esta área de qualidade relacional é uma área que infelizmente ainda, apesar de existir já alguma informação, não é tão valorizada quanto isso e portanto é um trabalho que o Relational Labs está muito comprometido a continuar a fazer, quer a partir deste modelo de webinar síncrono, mas também a partir de outros recursos. E por isso sintam-se à vontade para visitar também o nosso website e a nossa página de recursos. E vamos fazendo também caminho conjunto, porque as relações também são importantes para construirmos este mundo melhor com o qual sonhamos e, neste caso concreto, um sistema de saúde melhor como com o qual sonhamos. E por isso, um ótimo resto de tarde, Paula. Obrigada mais uma vez Obrigada, eu. pela É sua um prazer. disponibilidade, e vemo-nos no próximo webinar. Obrigada.